Fala pessoal, professor Alexandre da Escola Educação aí na área para mais uma correção de vestibulares, dessa vez a prova de matemática, né, da correção completa da Unesp 2025, primeira fase, que ocorreu agora no dia 15 de novembro. Estou trazendo aí a correção das 8 questões, um vídeo um pouco longo, mas as questões são bem legais. Foi uma prova mais ou menos fácil, na minha opinião. Claro, fácil sempre é relativo, mas para os candidatos que estavam bem preparados, foi uma prova acessível, vamos dizer assim, e exceto uma questão que ela deu bastante trabalho, as outras todas estavam dentro do esperado, dos conteúdos básicos, bem conteudistas de matemática. Se você fez a prova, acompanhe a correção, vê se você acertou. Se você não fez a prova, né, tá num outro momento, se preparando para outras provas ou se preparando para uma próxima fase aí da Unesp ou qualquer outro vestibular, toma essa prova como uma aula de estudos, porque eu debati bastante aí os conteúdos, então dá para você aprender e revisar coisas que você não sabe. Pessoal, aquele pedido de sempre, né? Se você não está inscrito no canal, se inscreve, muito importante para nós, um trabalho voluntário, com aulas de correção e aulas de conteúdo de terceiro de ensino médio, de cursinho, de todas as matérias, para ajudar os alunos com mais dificuldade, conteúdo totalmente gratuito, professores voluntários. Se inscreve no canal, curte o vídeo, espalha para aqueles que você sabe que estão estudando, dá uma moral aí para nós. Se você ficou com dúvidas ou quer comentar qualquer questão, manda um oizinho lá no chat, né, nos comentários do YouTube, que a gente responde. Tá bom, pessoal? Então, boa correção. Então, pessoal, aqui a questão 83, né? Tem um gráfico que é de preço versus massa, ou melhor, massa versus preço, né? De um tipo de castanha de caju, né? Então aqui nós temos cinco mercados, tá certo? 1, 2, 3, 4 e 5, e ele relaciona a massa da castanha de caju com o preço. Então, por exemplo, aqui no mercado 1, né, aqui ele não tem os valores, mas a gente pode colocar sem problemas nenhum 1, 2, 3, 4, 5 aqui, e 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 quilogramas, né, e R$5. Então, por exemplo, aqui no mercado 1, nós vamos ter o quê? Um quilo custa R$5. No mercado 2, 1 quilo custa R$2, e assim por diante, né? Ele vai perguntar sobre o quê? Ele vai perguntar qual é o mercado com preço mais vantajoso, né? E depois ele vai perguntar qual é o mercado em que um consumidor consegue comprar o triplo dessa castanha ao mesmo preço praticado pelo mercado 2. Então, um problema é que a gente tem que relacionar os 5 mercados, tem que fazer as 5 razões, né? E depois tentar responder as perguntas, tá? Então, eu vou separar aqui o gráfico para a gente ter um pouquinho mais de espaço aqui, certo? Então, o que nós vamos ter que fazer, né? Nós vamos ter que pegar aqui, ó, pessoal, e fazer a razão, vou chamar de razão mesmo, uma razão, entre quem e quem. Em cima nós vamos ter o preço, esse preço dado em reais, e embaixo nós vamos ter a massa dada em quilogramas. Né? Essa razão vai sair, então, em quê? Em reais por quilo. Tá? Então, vamos fazer aí as contas. Vamos pegar o mercado 1. No mercado 1, nós temos aqui, ó, como eu já falei, R$5, né? 1, 2, 3, 4, R$5 por 1 quilo. R$5 por 1 quilo. Então, que conta que nós vamos ter que fazer? 5 dividido por 1, e isso vai dar R$5 por quilo. Por quilograma. O que vai ter no mercado 2? No mercado 2, nós vamos ter R$2 por 1 quilograma. R$2 por 1 quilograma. Então, que conta que vai ser? 2 dividido por 1. R$2 por quilo. E no mercado 3? No mercado 3, aqui já mudamos. Então, nós vamos ter, no mercado 3, nós vamos ter 1, 2, 3, R$4 por 2 quilogramas. Então, 4 dividido por 2, que vai dar R$2 por quilograma. Percebe que o mercado 3, ele tem o mesmo preço por quilograma do mercado 2. O mercado 4, o que vai acontecer? O mercado 4,
nós vamos ter R$2 por 3 quilogramas. Então, aqui a conta vai dar um decimal, R$2 por 3 quilogramas. Eu vou aproximar, é 0,666, né? Por 0,67 reais. Vou aproximar para 0,67. Não tem problema, né? É 2/3, o número exato. R$0,67 por quilograma. E o mercado 5, a gente vai ter o quê? R$1 para 1, 2, 3, 4, 5 quilogramas. Então, aqui, nossa continha vai ser 1 dividido por 5, 1/5, que é 0,2 reais, ou 0,20, né, reais por quilograma. Bom, então agora, vamos voltar a analisar as perguntas, pessoal. Uma vez que a gente já fez os cálculos, né, vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas que ele tinha. Então, o que acontecia aqui, ó? Está perguntando, qual é o mercado com preço mais vantajoso? O mercado com preço mais vantajoso. Está claro, né, pessoal? Mercado com preço mais vantajoso, qual é? Esse aqui, ó. O mercado com preço mais vantajoso é esse aqui. É o mercado 5. Certo? 0,2, 5, 2, 2, 0,67, 0,2, 20 centavos, né? E a segunda pergunta, qual é, pessoal? Então, aquela que eu falei. Qual o mercado em que o consumidor consegue comprar o triplo dessa castanha pelo mesmo preço praticado pelo mercado 2? Então, vamos olhar aqui o mercado 2, né? O mercado 2, ele pratica R$2, no mercado 2, pratica R$2 por quilograma. Então, R$2 por 1 quilograma. Qual é o mercado que eu consigo comprar o triplo de castanha, ou seja, 3 quilos, pelo mesmo preço? Aqui, né, pessoal? No mercado 4. No mercado 4, lembra qual que era? Era R$2 por 3 quilos. Então, aqui nós percebemos o quê? Então, de 1 quilo para 3 quilos, nós percebemos o triplo. Que é exatamente o que a pergunta faz. Qual é o mercado em que ele consegue comprar o triplo da castanha, ou seja, de 1 quilo para 3 quilos, pelo mesmo preço praticado pelo mercado 2. Então, aqui é o mercado 4, certo? É o mercado 4. Então, nas alternativas, nós temos o 5 e o 4, alternativa D. Valeu, pessoal? Então, a questão 84, pessoal, ela fala aí de fórmula de conversão, uma fórmula conhecida de Fahrenheit para Celsius, né? E ele fala de uma fórmula aproximada, que faz a mesma conta de forma aproximada. E aí ele fala que existe um erro, claro, existe uma aproximação, então tem uma função erro absoluto. O que é a função erro absoluto? Ela vai fazer a diferença entre as duas fórmulas, ó, TC e aqui TC estrela. Ele vai fazer TC menos TC estrela em módulo. E essa é uma função que se chama erro absoluto, que ele definiu aqui no exercício, e ele pede o gráfico dessa função erro absoluto. Então, qual a estratégia que nós vamos ter que adotar aqui? Nós vamos fazer a diferença entre as fórmulas, algebricamente, vamos colocar em módulo e vamos estudar a função modular, o gráfico dela. Dá para ver que as 5 alternativas aqui são alternativas de função modular, os gráficos, né? Porque ele tem esse formato de V, assim, né? Vamos dizer assim, onde era uma função decrescente e depois ela continuaria decrescente, mas ela muda de sinal. Então, como é valor absoluto, ela continua positiva, né? Então, ela é espelhada ou rebatida, vamos dizer assim. Né? O que são esses pontos aqui importantes para nós? Esses pontos aqui é onde ela muda de sinal. Onde que uma função muda de sinal, pessoal? Quando ela muda o seu sinal, quando ela passa de ser negativa para ser positiva. Né? E outro ponto importante aqui, que é a diferença entre as alternativas, é onde a função corta o eixo y. Onde que a função corta o eixo y? Quando o x é igual a zero. Então, essa estratégia que nós vamos fazer, tá? Nós vamos adotar, vamos fazer então a subtração aqui, a diferença entre essas duas, vamos ver que função que dá, e vamos procurar o zero dela, a raiz da função, o zero da função, né? E vamos procurar onde que ela corta o eixo y fazendo x igual a zero. Então, vamos fazer essa solução, pessoal? Então, vamos escrever aqui. Vou escrever as fórmulas primeiro. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é TC menos TC estrela. TC menos TC estrela. Então, que conta que é essa daqui, né? Nós vamos ter que fazer igual aqui
O que é o TC? 5 TF menos 32 sobre 9. Então, 5 vezes TF menos 32, tudo sobre 9. Menos a outra fórmula, que é a TC estrela, que é a fórmula da aproximação, que é TF menos 30 sobre 2. Então, aqui é sobre 2, TF menos 30. Vou fazer essa continha aqui, pessoal. Então, como é que vai ficar? Nós vamos por um único denominador, não é? Que é qual? O MMC de 9,2, que é 18. E vamos fazer aquela magiquinha. 18, a fração equivalente, né? 18 dividido por 9 dá 2, vezes 5 vai dar 10, vezes TF menos 32, menos 18 dividido por 2 vai dar 9, vezes TF menos 30. Certo? Então, agora nós vamos continuar com essa continha. Vai dar o seguinte, vai dar tudo sobre 18, não é isso? E agora em cima vamos fazer a distributiva, vai dar 10F, 10TF, menos 10 vezes 32, 320, menos 9 vezes TF, 9TF, menos 9 vezes menos 30, mais 270, igual 10TF menos 9TF vai dar 1TF, menos 320 mais 270 vai dar menos 50, tudo sobre 18. E ainda vou escrever isso aqui, pessoal, de um outro jeito um pouquinho mais simples, para a gente já fazer as contas mais fáceis, né? Então, o que eu vou escrever assim? Vou escrever TF sobre 18 menos 50 sobre 18, que eu vou simplificar por 2, que é 25 sobre 9. Então, isso é TC menos TC estrela. Então, o que é a função E de TF, que é o que ele dá no enunciado, né? A função E de TF, ela é o quê? Ela é o módulo de TF sobre 18 menos 25 sobre 9. Ok, pessoal? E agora, nós vamos ter que calcular, como eu falei, o zero dessa função. Como é que se calcula o zero da função? Igualando a função igual a zero. Então, simplesmente, nós vamos fazer o módulo de TF menos 18 menos 25 sobre 9 igual a zero. Quando um módulo é igual a zero, é porque o que está dentro do módulo é igual a zero. Então, isso vai ficar TF sobre 18 menos 25 sobre 9 igual a zero. Isso significa que o TF sobre 18 é igual a 25 sobre 9. Né? Dá para simplificar o 18 e o 9. 18 dividido por 9 dá 2. 9 dividido por 9 dá 1. Então, o que vai dar isso? Que o TF é 2 vezes 25 sobre 1, ou seja, 50. E aí, a gente também pode calcular o ponto de corte com o eixo Y. Corte, eu falo corte, né? Com o eixo Y. O que é o corte com o eixo Y? Exatamente quando o x é igual a zero, né? Então, essa função aqui, ela vai... quando a gente fizer x igual a zero, o resultado é aquele que corta no eixo Y. Então, vai ficar como? Eu vou pôr o x igual a zero. Quem que é o x? É o TF. Então, nós vamos calcular E de zero. O que é E de zero? Módulo de 0 sobre 18 menos 25 sobre 9. Bom, pessoal, 0 sobre 18 é 0, né? Isso aqui é 0. E aí vai ficar o módulo de menos 25 sobre 9. E o módulo de menos 25 sobre 9, o valor absoluto, é 25 sobre 9 positivo. Então, o que nós temos aí, né? Nós temos esse TF igual a 50 é onde a função vai mudar de sinal, certo? O zero dela é quando ela muda de sinal, ela passa de ser negativa para positiva. E nós vamos ter esse 25 sobre 9, que é exatamente onde a função corta o eixo Y. Se a gente for fazer um esquema aqui gráfico, como que seria? Para a gente já olhar para esse esboço aqui e já achar a alternativa correta. Se você tiver isso aqui, isso aqui é um esboço, tá, pessoal? A função vai fazer assim e depois vai fazer assim, certo? Mais ou menos, tá? Estou esboçando sem escala, sem nada. Que pontos que são esses?
onde que ela muda de sinal? Ela muda de sinal no 50. Então, ela vai mudar de sinal aqui, ó. Ela vai mudar de sinal aqui, no 50. E em que ponto que ela corta o eixo Y? Aqui no 25/9. 25/9, que é esse pontinho aqui. E aqui é o 50. Se a gente for olhar lá para as alternativas, então vamos pôr isso aqui do lado. Então, esse aqui é o desenho que a gente fez. Olha só para as alternativas. O que nós temos? Onde que corta no 25/9 e muda de sinal no 50? Exatamente aqui, na nossa alternativa B, que é a alternativa certa. Tá bom, pessoal? Questão 85. Em uma urna são colocados cartões idênticos. Uma questão, assim, prestar bastante atenção, né? Tem um cartão com o número 1, 2 cartões com o número 2, 3 cartões com o número 3, e assim sucessivamente, até 100 cartões com o número 100. Totalizando 1 mais 2 mais 3, até 100, 5.050 cartões. Beleza. Quantos cartões, no mínimo, a quantidade mínima de cartões que devem ser retirados aleatoriamente dessa urna para que se tenha certeza de que pelo menos 10 dos cartões retirados têm o mesmo número é? Então, o que é o seguinte? Eu tenho 5.050 cartões. Eu vou tirando cartões da urna. Quantos eu preciso tirar, no mínimo? Qual o mínimo de cartões que eu preciso tirar para ter certeza que eu vou ter pelo menos 10 dos cartões retirados num mesmo número, tem um mesmo número. Quantos eu preciso tirar para ter essa certeza? Um probleminha mais de interpretação, assim, né? Eu tenho que tirar um de cada até ter certeza que já saíram 10 de cada tipo. Acontece assim, tem um cartão número 1, 2 cartões número 2, 3 cartões, só a partir do 10º cartão é que tem de 10 tipos, né? Então, eu vou ter que tirar supondo que vai sair, eu vou tirando, vamos supor que vai sair exatamente tudo que eu quero, ou seja, vai sair um de cada cartão para eu, na hora exata, ou seja, no valor mínimo possível, eu consiga ter certeza que eu tenho na mesa, tirados da urna, 10 cartões de um mesmo tipo. Então, como é que eu vou pensar nesse problema? Eu vou tirar um de cada, supondo que eu vou tirando um de cada. Então, por exemplo, do 1 até o 100, eu vou pensar assim, ó. Do 1 até o 100, eu tenho que tirar um de cada cartão. Então, eu vou tirar 100 cartões. Certo? Aí, só tem um cartão do número 1. Então, agora eu vou, de novo, do 2 até o 100. Então, o que significa tirar um de cada? Eu estou tirando um 2, um 3, um 4, um 5, até o 100. Cartão número 100. Já saiu o número 1, que só tem um. Agora eu vou tirar do 2 até o 100. Do 2 até o 100, né? Um do 2, um do 3, um do 4, um do 5, até um do 100. Ou seja, eu já vou ter 2 de cada, menos do 1, que eu vou ter 1. Então eu tirei aqui mais 99 cartões, certo? Depois eu vou tirar do 3 até o 100. Né? Eu vou tirar do 3 até o 100. Então eu já tirei os 2 do 2, o 1 do 1, dos 2 do 2. Agora eu vou tirar o 3 que tem e mais os outros. Eu vou tirar 98 cartões, do 3 até o 100. E assim por diante. Eu vou tirar depois do 4 até o 100, do 5 até o 100, até do 9 até o 100. Quando eu tirar do 9 até o 100, né, eu vou ter tirado quantos cartões? Essa é a primeira continha que a gente tem que fazer. Ó, pensa, do 1 até o 100 são 100, do 2 até o 100 são 99, né? Então eu tenho que tirar aqui quantos cartões, né, do 9 até o 100. É só fazer, por exemplo, né, pessoal, esse menos esse, ó, 100 menos 1, mais 1. 100 menos 2, mais 1. 100 menos 2, 99. 100 menos 2, 98, mais 1, 99. 100 menos 3, 97, mais 1, 98. 100 menos 9, 91, mais 1, 92. Então, eu tirei aqui 100 cartões, depois eu tirei 99 cartões, depois eu tirei 98 cartões, depois eu tirei até tirar 92 cartões. Então, até aqui, eu tirei, né, aqui, reticências, né? Eu tirei tudo isso de cartões. E o que eu consegui fazer quando eu tirei tudo isso? Eu tirei todos os 1, eu tirei todos os 2, todos os 3, todos os 4, todos os 5, todos os 9, tirei todos os 9,
E aí, pessoal, no máximo eu tenho 9 de cada. Eu tirei 9 de cada. Então, eu ainda, com isso, eu ainda não consegui ter certeza de que eu teria tirado 10 cartões do mesmo tipo. Mas como eu já tirei 9 de todos os números, a partir do 10, né? Porque até o 9 não tem. Até o 9 não tem 9 cartões, eu tirei 8 de todos os tipos e 9 até do 9, ou seja, eu tirei todo mundo 9 vezes. Então, o que vai acontecer? O próximo cartão que eu tirar, com certeza vai ser um repetido. E vai ser o 10º elemento desse cartão, seja lá qual for que eu tirar. Então, eu vou ter que somar tudo isso daqui, isso aqui vai dar um valor, e esse valor, o próximo cartão, com certeza, é o que vai dar a certeza de que vai ter 10 repetidos de um número. Entendeu? Então, é um exercício difícil de explicar, eu confesso que você tem que pensar mesmo com a sua cabeça, mas espero ter, do jeito que eu expliquei aqui, ter te convencido. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar, né? Como é que eu vou somar? A primeira coisa que eu tenho que fazer é somar tudo isso, ó. 100 mais 99 mais 98 até 92. Como é que faz essa soma aqui? Pode somar na mão, né? Não é tanto trabalho assim, são 9 parcelas aí, mas eu vou usar a formulinha da PA, né? Lembra qual era a formulinha da PA? A1 mais AN, SN igual a 1 mais AN vezes N, tudo sobre 2. Não era isso, pessoal, que era a formulinha da PA? Né? Então vamos usar essa formulinha aí. Como é que vai ficar? SN igual. O que é o SN? É o S9, né? É o A1, o primeiro termo, 100, mais o último termo, 92, vezes o número de termos, que é 9, tudo sobre 2. Assim. Isso vai ficar, então, 192 vezes 9 sobre 2. Tá certo? 192 é 96, vezes 9, nós vamos ter 864 cartões. Então, é o que eu estava falando. Como eu tirei 864 cartões, o próximo cartão, com certeza, eu vou ter a certeza de que eu vou ter 10. Eu vou ter 10 de cada. Eu vou ter algum repetido pela 10ª vez. Porque eu já tirei todos. Né? Eu já tirei todos até o 100 9 vezes. Certo? Então, o próximo cartão, que vai ser o 865, né? O 865º cartão, esse com certeza vai trazer um cartão que vai ser repetido 10 vezes de algum que já saiu outras 9 vezes. Beleza? Então a resposta é a letra A. Tá aí, então, pessoal, o resultado total. Valeu? Questão 86, pessoal, de geometria plana, de polígonos, ângulos internos, né? Então, nós temos aqui um pentágono, ele dá esses ângulos aqui, o E, o S e o P. Ele está pedindo qual é esse valor de X aqui. Ele dá 3 valores e ele dá ainda que o V e o N, ou seja, esse daqui e esse daqui, o V e o N, são congruentes, tá? Então ele pede para determinar esse valor aqui. Então, do que se trata esse problema? Primeiro, eu preciso saber soma dos ângulos internos de um pentágono, né? Então, como é que a gente pensa aí nesse problema? Vamos começar assim, ó. Primeiro de tudo, lembrar que a soma dos ângulos internos de um pentágono, né? Um pentágono são 5 lados, né? Fazer aqui um rascunho, e você divide ele em 3 triângulos a partir das diagonais, né? Então, cada triângulo é 180, então é 3 vezes 180. Esse 3, normalmente a gente usa uma fórmula, né? Que é n menos 2, Sn igual a n menos 2 vezes 180, né? Então, o que é o S5 aqui? A soma dos ângulos de um pentágono é 3 vezes 180 e vai dar 540 graus, certo? Então, essa daqui é a soma total. Agora, ele dá os ângulos P mais S mais E. Então, o que é P? Ele dá os ângulos P, S e E. Então, eu posso somar P mais S mais E, que é 102, né? Mais o S, que é 120, mais o E, que é 76. Vou fazer essa continha aqui, 102 mais 120 mais 76,
vai dar 8, 9, 298. Para que eu quero P mais S mais E? Porque eu vou calcular quanto falta aqui, né? Então, já vou aproveitar para chamar esse ângulo aqui de Y, né? Vou precisar dele. Então, o ângulo U, que é o X, mais o ângulo N, que é o Y, né? Então, U mais N, que é X mais Y, é o que falta de 540 até 298, ao contrário, que falta de 298 até 540. Então, uma continha de menos aqui, 540 menos 298, que vai dar 2 aqui, vai dar 4 aqui e 2 aqui, 242 graus. Então, esses dois aqui juntos fazem 242 graus. Então, agora como é que a gente vai montar, né? Então, vamos pensar assim, se esse daqui é o X, esse aqui é o externo, né? Esse valor aqui, pessoal, a gente costuma usar ele como 180 menos x, não é isso? Então, esse angulinho aqui, ó, é 180 menos x, certo? E esse daqui, esses outros dois aqui, esse daqui, ó, esse verde aqui, o que ele é? 180 menos y, não é isso? Agora, olha que legal. Esse é 180 menos x, esse é 180 menos y. Agora, nós vamos ter que ver um dado aqui que ele deu no enunciado, ó. Sabendo que o V e o N são congruentes. O V e o N são congruentes. Esses dois lados são da mesma medida, têm a mesma medida. Portanto, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. E o triângulo isósceles, eles têm o mesmo ângulo da base. Então, este ângulo aqui, ó, também é 180 menos y. Então, é isso que nós vamos trabalhar agora. Nós vamos trabalhar aqui 180 menos x mais 180 menos y duas vezes, vai dar o total da soma dos ângulos internos de um triângulo, que é exatamente 180, né? Então é isso que nós vamos escrever aqui agora. Vamos lá, vamos escrever aqui, ó. Vou começar aqui, ó. Então, nós temos 180 menos x, que é o vermelhinho, mais duas vezes o 180 menos y. Isso aqui é a soma de um triângulo, que é dos ângulos de um triângulo, que é 180. Fechou? Vamos distribuir? Então vai ficar 180 menos x mais 2 vezes 180, 360, menos 2 vezes y, igual a 180. 180 de um lado, 180 do outro, subtrai 180 daqui, subtrai 180 daqui, vai embora. Menos x menos 2y, multiplica por menos 1, vai ficar x mais 2y. 360 que estava para lá como menos 360, vai ficar tudo positivo. Então vai ficar x mais 2y igual a 360. Então eu tenho uma relação entre x e y, x mais 2y igual a 360, e eu já tinha uma relação entre x e y aqui, lembra? X mais y era 242. Então eu vou montar agora aqui, o que vai acontecer aqui? Vou montar um sistema de equação, x mais y igual a, quanto era mesmo? 242, tá vendo? Aqui. X mais y igual a 242. Beleza? Vamos chamar essa daqui de equação A, um sisteminha bem fácil, né? E essa aqui de equação B. E eu vou fazer A menos B. Vou fazer a equação A menos a equação B. É o método da soma, né, pessoal? Só que eu faço o método da subtração, a gente já subtrai. Então, subtraindo membro a membro, vai dar o quê? X menos x vai dar 0. 2y menos y vai dar y, e 360 menos 242 vai dar 118 graus. Então, esse é o valor de y. Eu não quero o valor de y, eu quero o valor de x. Volto aqui com qualquer uma das duas, né? Substituo, então vamos pegar essa segunda, x mais y igual a 242, o y é 118, x mais 118 igual a 242, x igual, finalmente, a 242 menos 118, e vai dar x igual a 124 graus, que corresponde a qual alternativa, pessoal? Alternativa E. Olha lá, beleza. Então, um exercício, assim, mais ou menos tranquilo, aliás, um exercício bem tranquilo, né? A gente simplesmente tinha que saber a soma dos ângulos ângulos internos de um pentágono, né? Que é uma formulinha que todo mundo sabe, é para dividir
pentágono em 3 triângulos, etc. E depois sai uma relação aí entre esses dois ângulos, e depois mais uma relação aqui nesse triângulo de fora. Tem um sisteminha de 2 equações por 2 incógnitas. E aí chegamos na resposta. Valeu, pessoal? Então, a questão 87 são 2 quadrados. Ele fala aqui os pontos A e P são pontos comuns, né? É evidente a figura aqui, essa descrição toda desnecessária. Essa frase, os vértices B e E têm coordenadas 6, 0 e 2, 0, tudo bem, para esclarecer, beleza. Mas, no fim das contas, o que ele quer é a ordenada do ponto P, que é esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui, pessoal, ele é a intersecção de duas retas, né? Ó, a reta AD e a reta GF. Como está tudo nessa malha aqui, está tudo fácil de ver esses pontos, pessoal, é escrever a equação da reta D, escrever a equação da reta GF e fazer a intersecção igualando as duas equações, e aí já encontrando o x e o y, lembrando que a ordenada é o y, né? Então nós vamos querer aqui a coordenada y do ponto P, né? PY, vamos dizer assim. Então como é que escreve a equação, gente? Nesse exercício aqui é muito simples, porque, como eu digo, ele está na malha, né? Então, assim, dá para contar os quadradinhos aqui, né? Como é que a gente escreve equação de reta, né? Então, por exemplo, como é que a gente vai escrever? Então, primeiro, assim, P é a intersecção, né? Como é que a gente vai escrever a equação da reta AD? Então, eu tenho que ver qual é o coeficiente angular, gente. O coeficiente angular, então toda a equação vai ser assim, y igual a mx mais n, né? Aí o m é o coeficiente angular e o n é o ponto de corte com o eixo y, né? Então, quando x igual a 0, né? Então, como que calcula o coeficiente angular, pessoal? O coeficiente angular é ΔY sobre ΔX, considerando o sinal, né? Então, assim, é só fazer a diferença dos dois pontos, do A e do D, fazer ΔY sobre ΔX, e aqui observar que a D é uma reta crescente, né? Então, o coeficiente angular é positivo, né? Vou escrever direito isso aqui, entender, né? Crescente. Uma equação, uma reta crescente aqui, ó, né? Então, quantos quadradinhos aqui? Vamos contar junto comigo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, ΔY, e o ΔX, 1. Então, isso aqui, o que vai ser? 6 dividido por 1, que é igual a 6. Esse é o coeficiente angular, m igual a 6, da reta D. E o n, pessoal? O n é quando x igual a 0. Quando x igual a 0, o y é o n. E quando x igual a 0? Quando a reta cruza o eixo y, ponto de corte com o eixo y. E onde que essa reta AD cruza o eixo y? Justamente aqui no ponto A. Então, n igual a 1. Qual que é a equação da reta D? Y igual a 6x mais 1. Fácil, pessoal. É isso? Beleza? Vamos ver a outra? Qual é a outra que nós temos que fazer? A reta GF. Vamos fazer a reta GF aqui do lado. Ó. GF. Então, de novo, eu vou chamar de y igual a mx mais n, outro m, outro n, né? Diferente, só para a gente usar as letras que a gente está acostumado. Quem que é o m? É o coeficiente angular, é o ΔY sobre ΔX. Lembrando que nesse caso, ela é decrescente. Vou pôr agora para baixo a setinha assim. Olha aqui a GF, ela é decrescente. Então, quanto que é o ΔY? Variação no y, 1. E o ΔX, variação no x, 2. Então, é 1 sobre 2. Só que ela é negativa, porque ela é decrescente. Então, o coeficiente angular é menos meio. Tá? E o n? Aquilo que eu falei agora há pouco. O n é onde a reta cruza o eixo y. Pessoal, atenção aqui, ó. Dá para descobrir, tá vendo? Dá para descobrir fazendo a diferença dos pontos, tal, tá? Mas olha só, se ela começa aqui no ponto G, acaba aqui no ponto F, atravessando aqui, é claro que ela atravessa bem aqui no meio. Esse ponto aqui de corte é exatamente o meio do quadradinho. Então, que ordenada que a gente está? 0, 1, 1,5 negativo. Então, quem que é o n? 1,5 negativo, ou, em forma de fração, menos 3 meios. Qual que é a equação, então? Y igual mx menos meio x e o n menos 3 meios. Certo? Então, agora, o que eu tenho? Eu tenho a equação menos meio x menos 3 meios da reta EF, da reta GF, e a equação da reta D igual a 6x mais 1, y igual a 6x mais 1. O que eu vou fazer? Simplesmente vou igualar essas duas, né? Vou fazer um sisteminha igualando as duas. Na verdade, não precisa de sistema, né? Simplesmente igualo os y, ou seja, 6x mais 1
igual a menos meio x menos 3 meios. Certo? Pode multiplicar por 2 todo mundo, né? Então multiplica por 2 os dois lados da equação, vai dar o quê? Vai ficar 12x mais 2 igual a menos meio vezes 2 menos 1, a menos x, menos 3 meios vezes 2, menos 3, beleza? Então vamos passar o x para cá, 12x com x, 13x, e menos 3, e 2 para o outro lado, menos 2, vai ficar menos 5, ou seja, o x é menos 5 sobre 13. O x é a abscissa, não é o que eu quero, né? A gente quer a ordenada, então nós vamos ter que pegar o x e colocar em uma das duas funções aqui, ou nessa, para achar o y, que é o que ele está procurando. Aqui, vamos pegar essa daqui, ó, y igual a 6x mais 1, y igual a 6 vezes menos 5 sobre 13, tá de cor, né? Mais 1, vai ficar y igual a menos 30 sobre 13, mais 1, 1 é 13 sobre 13, já para igualar os denominadores. Finalmente, o y igual a menos 30 mais 13, menos 17 sobre 13. Essa daqui, então, é a ordenada. Tá bom, pessoal? E aí, então, x menos 5 sobre 13, y igual a menos 17 sobre 13, é a ordenada, que vai corresponder à alternativa menos 17 sobre 13 aqui, ó. Alternativa D. Valeu, pessoal? Então, qual foi a estratégia? Basicamente, achar a equação da reta AD, eu fiz de um jeito bem direto, né? Não fiz conta nenhuma, foi tudo no visual aqui por causa da malha, achar a equação da reta GF e igualar as duas equações, nada mais do que isso, espero que você tenha entendido. Então, pessoal, essa questão 88 é a questão mais fora da curva, assim, né? A questão bem difícil, eu achei uma questão, ela é estranha, na verdade, porque é estranha de estar nos vestibulares, porque enfim, as questões da Unesp vinham numa toada nessa prova, vinham de uma forma mais ou menos usual, esperada, do jeito que a gente está acostumado a resolver os problemas, e essa propõe um problema bastante diferente. Porque a gente está acostumado com sólidos de revolução, que é você pegar um polígono, né? Por exemplo, você pode pegar, sei lá, você pode pegar um retângulo, por exemplo, e fazer esse retângulo girar ao redor de um eixo, né? Girar aqui 360 graus, girar aqui 360 graus, e aí, quando você gira, você encontra um cilindro, né? Então a gente está acostumado a fazer problemas desse tipo, que um retângulo que gira 360 graus ao redor de um eixo que está em cima de um dos seus lados, vira um cilindro, né? E se for, por exemplo, um triângulo, sei lá, e você gira ao redor de um eixo que está, por exemplo, um triângulo retângulo, que está ao redor de uma hipotenusa, né? Você vai ter, né? Quando esse triângulo gira, ele vem parar aqui, né? E isso forma dois cones, um para cima e um para baixo. Você calcula o volume desse cone e o volume desse cone. Então isso seria a rotação, digamos, desse triângulo retângulo ao redor desse eixo. Isso é o que é usual, que a gente está acostumado a ver, exercícios que você, candidato que estudou, talvez tenha visto e imaginado isso, assim como eu, quando fiz esse problema, eu imaginei de cara, eu nem me preocupei que ele estava girando só 180 graus aqui, nem prestei atenção nisso. Mas, claro, o que acontece aqui? Quando você pega um retângulo e fala para ele, né, promove que ele gire, que ele faça a rotação ao redor deste eixo aqui, esse eixo que está atravessando a diagonal do retângulo, vai dar um problema aqui, né? Porque não é um quadrado, então não tem uma simetria. Esse lado aqui é maior que esse. Então, se você pegasse esse retângulo aqui, ABD, e girasse ele, só o retângulo aqui, e girasse ele 360 graus, você teria uma figura como essa, certo? Se fosse só esse retângulo. Se fosse só esse retângulo aqui, que é igual a esse, por certo, e você girasse 360 graus, você teria esses dois cones aqui. Então, repetindo, se você girar só este retângulo aqui, você tem girar 360 graus. Se você girar só esse retângulo 360 graus, você vai ter uma figura como essa, que são dois cones, fácil de calcular. E se você girar esse retângulo, que é igual a esse 360 graus, também você vai ter dois cones. Mesma coisa. Então, se você girasse essa figura 360 graus, você ia ter uma mistura aí de dois cones. Na verdade, o que eu fiz quando eu pensei nesse problema? Eu já percebi essa
esse problema, né? Então, quando esse ponto aqui A, ele vai se projetar aqui do outro lado, ele vai parar aqui, mais ou menos. Então, você vai ter aqui um tronco, você vai ter aqui um cone. Aí, do ponto C para cá, desse lado, você vai ter um outro cone. Só que aqui no meio vai sobrar um espaço e você vai ter 2 troncos de cone. Então, isso seria um problema muito complicado. E aí eu já falei, não, isso está alguma coisa errada. Foi aí que eu pensei, né? E vi isso aqui, ele está girando 180 graus. Então, qual que é a brincadeira aqui? E fica um problema esquisito, para falar a verdade. Fica um problema, é certo, é um problema correto, mas um problema esquisito. O que nós vamos pensar? Nós vamos pegar este triângulo aqui, esse triângulo de baixo, o ABD, só que ele vai girar só 180 graus. Então, que figura que ele vai ser? Se ele girasse 360 graus, ele seria 2 cones como esse. Mas ele vai girar só 180 graus, então ele vai ser a metade disso. Ele vai girar só, digamos, a parte de cima, a parte da frente. Então ele vai ficar a metade desses cones cortados no meio, assim, cortados numa secção assim transversal. Então, vai ficar metade. Do outro lado, esse triângulo aqui, ele é igualzinho a esse. Então ele vai fazer a mesma coisa, só que de cabeça para baixo. Então o sólido que vai ser formado, né, ele vai ser um sólido estranho, mas não vai ser aquilo que eu falei, não vai ser um cone em cima, outro cone embaixo e 2 troncos de cone no meio. Ele vai ser a colagem aí, né, de 2 sólidos que são metade disso aqui, um de cabeça para baixo com o outro. Então, acho que é até difícil de imaginar o que vai acontecer, mas o cálculo acaba sendo possível. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um triângulo retângulo desse, girar, né, e saber que esse retângulo aqui é igualzinho, e girar ele 180 graus. Então, nós vamos ter, na verdade, uma figura como essa. Mas nós vamos ignorar um dos triângulos, que é esse daqui de cima, ou de baixo, tanto faz. Nós vamos trabalhar só, na verdade, com a rotação de um desses 2 triângulos. Tenho certeza que a Unesp foi intencional nesse problema. Ela justamente coloca aqui para você pensar nesse problema, que é um problema mais clássico. Mas você tem que ter a ideia, então, de ignorar, na verdade, um dos 2, né? Então nós vamos pensar assim, nós vamos ignorar esse triângulo BCD e nós vamos pensar na rotação, vou até pintar de azul, desse triângulo retângulo aqui, ó. Tá de verde, que é melhor. ABD. Pega esse triângulo retângulo ABD, certo? E faz a rotação dele de 180 graus e o outro lado vai rodar igual, então vai ser, na verdade, como se fosse... Na verdade, o que vai acontecer é como se fosse uma rotação de 360 graus desse triângulo. Ou seja, então, resumindo, o que é, pessoal? É você pegar um triângulo só e rodar 180, e o outro triângulo que é igualzinho roda 180 e faz a outra metade. Ou seja, eu vou calcular o que acontece rodando um triângulo, que é esse verde aqui, de 180 graus. Eu vou fazer o exercício como se eu fosse rodar esse triângulo apenas, que é metade, rodasse 360 graus. Resumindo pela terceira vez, você fazer a rotação de 180 graus desse retângulo é a mesma coisa que pegar metade dele e fazer a rotação de 360 graus. Então é isso. É como se fosse uma rotação de 360 graus da metade do retângulo, que é esse triângulo retângulo aqui. E agora vamos para o cálculo, que não é um cálculo simples também. Quer dizer, é mais ou menos simples, né, pessoal? Mas nós vamos ter, então, esse triângulo retângulo aqui. Eu vou desenhar aqui, já de cara, né, a altura dele. Deixa eu apagar isso daqui. Fazer de novo. Então, eu vou pintar agora de vermelho o triângulo que eu estou trabalhando. O triângulo que eu estou trabalhando é esse aqui. É o ABD. E nós vamos ter que fazer aqui uma série de relações métricas do triângulo retângulo, né? Primeiro, então, lembrando, aqui é um ângulo reto. E aí a gente tem uma altura aqui, perpendicular aqui na base, ok? Então, nós vamos ter essa base aqui. Isso aqui lembra alguma coisa, pessoal? Para quem está acompanhando aí as aulas, a gente já fez isso em algumas aulas, né? Relações métricas do triângulo retângulo. Então, nós temos aqui 15, 20, já de cara, pessoal. 15, 3 vezes 5. 20, 4 vezes 5. Cateto e cateto. Nem preciso fazer Pitágoras, esse é um triângulo pitagórico múltiplo do 3, 4, 5. Então, é 3, 4, 5, 3 vezes 5, 4 vezes 5. Essa hipotenusa aqui, 5 vezes 5, igual a 25. É esse lado aqui, BD. Ok, pessoal? 25. Essa é a hipotenusa. Mas aí está dividido em 2 partes, né? Essa parte aqui que eu vou chamar de H1, por que eu vou chamar de H?
e não de MN, que são os nomes que a gente usa normalmente. Eu vou chamar de H porque vai ser a altura do cone aqui, né? Vai ser essa altura aqui do cone, ó. Esse cone de cima. E essa altura aqui vai ser o raio do cone aqui. Isso aqui vai ser o raio. E essa outra altura aqui, 2, vai ser essa altura 2 aqui. Vai ser o outro cone, na parte de baixo, vamos dizer assim. Então, o que eu tenho que calcular? O H1, calcular o H2. Eu já sei que H1 mais H2, já calculei agora, é a hipotenusa do vermelho. Vai dar 25 centímetros. Agora eu preciso calcular quem é o H1, quem é o H2, que somados dão 25, e calcular esse R aqui, que é a altura desse triângulo retângulo. Uma terceira altura, né, além dos catetos. E aí a gente vai usar relações métricas. Quando eu tiver essa altura e esse raio, eu simplesmente vou calcular o volume do cone de cima, o volume do cone de baixo, e aí somar os dois volumes e vamos achar a resposta. Então, vamos descer um pouquinho aqui, né? Então, o que nós temos aqui, né? Vocês lembram das relações trigonométricas? Então, as relações trigonométricas do triângulo retângulo era mais ou menos assim, ó. A gente tinha... vamos desenhar aqui um triângulo retângulo assim, né? Aqui a altura. Aí que nomes que a gente dava, né? Aqui a gente dava os nomes assim, né? Aqui é o A, a hipotenusa, né? Aqui o B, o cateto, aqui o C, o cateto, aqui a H, a altura desse triângulo, e aqui a projeção do cateto, a projeção ortogonal do cateto sobre a hipotenusa, e o N, a projeção ortogonal desse cateto sobre a hipotenusa. Tinha 5 relações, né? Que eram assim. A primeira e a segunda eram, né, em português, eu gosto sempre de falar em português, que fala assim, o quadrado do cateto, B ao quadrado, o quadrado do cateto é a hipotenusa multiplicado pela sua projeção. O quadrado do cateto, B ao quadrado, é a hipotenusa multiplicada pela sua projeção. Isso aqui chama relações métricas no triângulo retângulo. A mesma frase, o quadrado do cateto, só que agora o C, é a hipotenusa multiplicado pela sua projeção. Depois tinha uma que era H ao quadrado igual a M vezes N. O produto das duas projeções é o quadrado da altura. Depois tinha uma que era a hipotenusa pela altura é igual ao produto dos catetos. E tinha também a mais famosa de todas, que é o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui, né, vou escrever até aqui, chamam-se relações métricas do triângulo retângulo, né? Relações métricas. Da onde que vem essas relações métricas? Tem uma aula aqui no canal só sobre isso. Vem da semelhança desses 3 triângulos. Que 3, professor? Primeiro esse daqui, esse é um triângulo, depois esse daqui é um outro triângulo, e o terceiro é o grandão. Esses 3 triângulos são semelhantes pelo fato desses triângulos ser retângulo. E por semelhança dos 3 triângulos, você tira várias relações, entre elas essas 5 aqui, que são fundamentais. Então, como é que eu vou usar aqui, ó? Por exemplo, para eu achar o R, por exemplo, eu vou usar o quê? Eu vou usar A vezes H, vou usar, ó, essa daqui. Hipotenusa vezes altura igual a cateto vezes cateto. Olha para esse triângulo vermelho. Quem é a hipotenusa? É o 25. A altura é o R. Eu não sei. E os catetos são 15 e 20. Então eu vou usar hipotenusa vezes altura igual a cateto vezes cateto. E vou achar o R. Vamos fazer essa conta? Ó. Hipotenusa vezes altura. Deixa eu escrever aqui para a gente ler lá. Hipotenusa, 25. Essa é a relação 4. Essa é a relação 4 aqui, ó. Hipotenusa vezes altura, vezes R, igual a cateto vezes cateto, 15 vezes 20. Beleza? Agora eu vou subir mais aqui para a gente poder fazer essa conta com mais espaço. Como é que vai ficar isso aqui, então? 25 vezes R, R igual a 15 vezes 20 sobre 25. Quanto é que dá isso aqui? Vamos simplificar, ó. Divide o 15 por 5, dá 3. Divide o 25 por 5, dá 5. Divide o 20 por 5, dá 4. Divide o 5 por 5, dá 1. Então, quem é esse R? 12 centímetros. Oba! Então, voltando, pessoal, 12 centímetros é essa altura aqui, ó, desse triângulo retângulo. É a altura do triângulo retângulo, que é essa altura aqui do triângulo retângulo, que, na verdade, eu chamei de R, porque ela é o raio do cone que eu vou obter quando eu rodar isso daqui. Então, quando eu rodar esse triângulo, retângulo, vai dar uma figura como essa aqui, ó, tá aqui na tua direita. Então, esse aqui é o raio dele, 12 centímetros.
Beleza. Agora eu só tenho que achar o H1 e o H2, que aqui nessa figura correspondem ao M e ao N, que são as projeções aqui dos catetos, né? E aqui no cone vai corresponder às alturas, por isso eu chamei de H1 e H2. Que fórmula que eu vou usar? Eu posso fazer essas duas aqui, ó, né? As fórmulas de projeção com a relação com os catetos. Então, como é que vai ficar essa aqui? Ó? Vou fazer ela aqui do lado. P ao quadrado igual a A vezes M. Vamos deixar essa aqui um pouquinho assim. Vai ficar o quê? Ó? Se for usar essa daqui, fórmula 1, né? Vamos pegar esse cateto aqui, 15 ao quadrado, igual a A, que é a hipotenusa 25, vezes a projeção, que é o H1. Né? Então, quem que vai ser o H1? 15 ao quadrado, 15 vezes 15, dividido por 25. Vamos simplificar aqui, estou fazendo de um jeito. Divide 15 por 5 dá 3, divide 25 por 5 dá 5, divide 15 por 5 dá 3, e 5 por 5 dá 1. Então, esse H1 é 9. Então, esse daqui é 9. Como o total é 25, né, pessoal? A gente tem que o H2, então, o que vai ser o H2? 25 menos 9. Os dois somam 25, então 9 centímetros e 16 centímetros. Pronto. Então agora, pessoal, é que a gente volta para fazer o cálculo do volume do cone, né? Deixa eu pegar essa figurinha aqui e jogar lá para baixo. Vamos fazer um outro desenho aqui, ó. Agora vamos fazer o volume do cone. Então o que a gente tem? A gente tem assim, ó, um cone para cima e um cone para baixo, né? O que tem nesse cone aqui? O raio dele é 12. Uma das alturas é 16 e a outra é 9. Então eu tenho dois cones de raio 12, um de altura 9 e um de altura 16, colados um contra o outro. Lembrando que essa não é a figura que vai dar aquela rotação. Isso aqui é só uma na verdade é metade dela de cada lado, como eu falei no começo. Então eu vou ter que calcular agora o volume dos cones. Então vamos calcular o volume de um cone. Quem era o volume de um cone? 1/3 da área da base vezes a altura. Essa é a formulinha do cone, o volume do cone. Então quem que é o volume 1? 1/3. Vamos calcular a área da base, πr ao quadrado, π vezes 12 ao quadrado, vezes a altura 9, certo? Então vamos simplificar aqui o que dá. 9 dividido por 3 dá 3. Isso aqui vai dar 144 vezes 3, então o volume 1, 144 vezes 3 vai dar 432 π centímetros cúbicos. Então, esse daqui é a parte de cima. E a parte de baixo? Um pouquinho mais para cá. A parte de baixo vai dar o quê? Volume 2 igual área da base vezes altura. Então, 1/3 da área da base vezes altura, que vai ser volume 2, 1/3. A base é a mesma, π vezes 12 ao quadrado, só que a altura, em vez de ser 9, agora é 16. Vai dar 144, dividido por 3, que dá 48, vezes 16, que vai dar 768. Então, volume 2, 768 π centímetros cúbicos. Essa é a parte mais fácil do exercício, né, gente? Resolver os cálculos dos volumes. Depois que você entendeu tudo, fez as relações métricas, calcular o volume dos cones é a coisa mais fácil, se você sabe, né? E aí, finalmente, volume total, né? Vamos escrever aqui de preto. Volume total igual ao quê? 432 π mais 768 π. Isso aí vai dar, então, o volume total 1.200 π centímetros cúbicos, pessoal. Então, essa daqui que vai corresponder a qual alternativa? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Alternativa 1.200, alternativa letra B, pessoal. Então, um exercício bastante complicado. Volta, revê o vídeo aí, né? Tenta entender essa construção que eu fiz, mas é um exercício difícil. Deve ter, se você prestou essa prova, você deve ter ficado de cabelo em pé aí, deve ter ficado com a pulga atrás da orelha. Então, vou até gravar um vídeo separado, vou fazer um corte desse vídeo de correção total das aulas, de todas as questões, vou fazer um vídeo só para essa questão, que vale a pena. Valeu? Espero que você tenha... Não sei se eu espero que você tenha acertado, porque... Claro, eu espero que você tenha acertado, mas é difícil. Espero que você tenha pensado um pouco coisas parecidas como a minha, porque
o que vale é pensar certo, né? Acertar ou não é outro problema. Valeu, pessoal. Questão 89, penúltima questão da prova, penúltima questão de matemática, uma questão de logaritmo, bem conceitual, bem interessante, porém simples, né? Então ele está falando, bom, essa aqui é uma função logaritmo de x menos 1 na base 2, então dá esse gráfico aqui. A gente já vê aqui uma assíntota, a gente já sabe que as funções logarítmicas têm assíntotas, né? E onde que aparecem essas assíntotas? Elas aparecem justamente porque a gente não pode calcular logaritmo de número negativo, a gente não calcula. Então, assim, aqui tem uma condição de existência em cima desse x menos 1, né? X menos 1 tem que ser positivo, então isso aqui vai ter que ser x maior que 1. Aqui já sei esse ponto aqui, é o 1, né? Função logarítmica crescente de base 2, aí ele descreve aqui, então, esse ponto Q e esse ponto P. Esse ponto Q é muito fácil de calcular, esse ponto P eu já falei agora. Aqui o ponto médio, né? E aí, essa daqui é a abscissa desse ponto M, e aí ele pede para calcular, enfim, a pergunta é qual é o valor do YM, o valor da ordenada desse ponto M. Então, um exercício simples, mais ou menos já verbalmente já falei. Vamos fazer o cálculo dele, ó. Então vai ser como? Vamos começar então por partes, né? Vamos escrever primeiro aqui a função, então f de x igual ao logaritmo de x menos 1 na base 2, beleza, pessoal? Condição de existência, né? Domínio do logaritmo, isso é muito importante. A gente sabe que o x menos 1 tem que ser positivo. Isso implica que o x tem que ser maior que 1. Isso que está aqui, ó, o x tem que ser maior que 1. E onde o x, no x igual a 1, tem uma assíntota. Com isso, eu já estou descobrindo o quê? Estou descobrindo o ponto P. Qual que é o ponto P, pessoal? X igual a 1, y igual a 0. Que beleza, né? Já sei o ponto P. Depois, ele fala que esse ponto Q, ele fala não. Nessa função aqui, como é que eu acho esse ponto Q? Muito fácil, pessoal. Esse ponto Q é quando o y é igual a 0, quando a função é igual a 0. Então, como é que eu vou fazer isso? De novo, aqui, f de x é igual ao logaritmo de x menos 1 na base 2. Quando que f de x, o y é igual a 0? Né? Quando que o logaritmo de x menos 1 na base 2 é igual a 0? Quando que o logaritmo dá 0? Quando o logaritmo é 1, né? Porque 2 elevado a 0 dá 1. Então, o que eu estou querendo aqui? Que o x menos 1 seja 1. Isso significa que o x tem que ser 2. X tem que ser 2, então o ponto Q é o ponto 2, 0. Então significa que eu sei que se o ponto P é 1, 0 e o ponto Q é 2, 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1,5. Então quem é o XM? Já descobri aqui, né, pessoal? Se o P é 1, 0 e o Q é 2, 0, quem é o ponto XM, que é a abscissa do ponto M? É o que está no meio entre 1 e 2, que é 1,5 ou 3,5 como fração, tá certo? Então, aí o exercício vai pedir o quê? Vamos lá ler. O que ele está pedindo? Está pedindo o YM. Quem é o YM? É a imagem do XM pela função f. O que eu tenho que fazer, então? F de XM. Que cálculo que nós vamos ter que fazer, então, aqui? F de 3 meios. XM não é 3 meios? Nós vamos ter que fazer F de 3 meios. O que é F de 3 meios? É o logaritmo de quem? De 3 meios menos 1 na base 2. E agora, professor? Agora é muito fácil, né? O logaritmo. Quanto que é 3 meios menos 1? 3 meios menos 1 é 3 meios menos 2 meios. 3 meios menos 2 meios é 1 meio. Logaritmo de 1 meio na base 2. Mas 1 meio é uma potência de 2, né? 1 meio é 2 elevado a menos 1 na base 2. Então, quem é o logaritmo de 2 a menos 1 na base 2? Simplesmente menos 1. Esse é o valor do YM, resposta do problema, né? E é a nossa letra C. Entendeu, pessoal? Então, um exercício assim, mais ou menos tranquilo de logaritmo, recapitulando. A assíntota vem a partir da condição de existência. X tem que ser maior que 1, então eu descubro que aqui é 1. Onde a função passa pelo eixo X é quando o Y é igual a 0, então aqui tem que ser o 2, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 meios, que é 1,5. Joguei 1,5 aqui, subtraí e calculei. Então, uma questão de logaritmo, né, que a matéria em si mesmo é difícil, mas o exercício em si é fácil.
Valeu? Espero que você tenha acertado. Última questão da prova da primeira fase da Unesp, de matemática 90, dessa série de 8 questões, né? Uma partícula desloca-se sobre os lados de um triângulo, de lado 10 centímetros. A velocidade inicial é de 6 metros por minuto e a velocidade dobra a cada vez que ela percorre um lado inteiro. Então, ela vai 6 metros por minuto, depois dobra a velocidade, dobra a velocidade, dobra a velocidade, dobra a velocidade. A cada virada de lado, ela dobra a velocidade. Pergunta, nessas condições, desconsiderando os intervalos de aceleração, né, ela terá dado 10 voltas completas em quanto tempo? Quantos segundos, né? Então, ela faz 6 metros por minuto, depois 12 metros por minuto, vai multiplicando por 2 a velocidade, ela vai andando cada vez mais rápido. Quanto tempo ela vai demorar para dar 10 voltas nesse triângulo aqui? Então, ela vai fazer uma volta, 30, mais uma volta e assim por diante. Então, um problema mais ou menos tranquilo, né? Vamos montar, ele vai remeter a PG, né? Então, vamos pôr aí, vou diminuir um pouquinho aqui para a gente fazer as contas. Então, como é que eu vou falar? Primeiro eu vou começar dizendo assim, a velocidade é 6 metros por minuto. Então, velocidade igual a 6 metros. 6 metros por minuto significa 6 metros para cada 1 minuto. Já vamos transformar em centímetros por segundo. Por quê? Porque o lado aqui está em centímetro, né? E centímetros por segundo, né? E aqui a resposta está em segundo. Então, 6 metros vão ser 600 centímetros, né? E 1 minuto vão ser 60 segundos. Ou seja, 600 dividido por 60, 10 centímetros por segundo. Ai, que beleza. Porque o lado do triângulo é 10 centímetros por segundo. Bom, então o que acontece? Ele vai dar 10 centímetros por segundo, então ele percorre aqui em 1 segundo. Primeiro. Na segunda, ele dobrou a velocidade. Então ele vai fazer 10 centímetros. Se ele dobrou a velocidade, ele vai demorar a metade do tempo. Ele vai fazer isso. Se ele fez a primeira em 1 segundo, ele vai fazer essa daqui em meio segundo. Depois ele vai fazer essa daqui em 1/4 de segundo, 1/8 de segundo, 1/16 de segundo. Ele vai demorando cada vez a metade do tempo, porque se a velocidade vai dobrando, o tempo que ele demora é inversamente proporcional. Vai sendo dividido pela metade. E eu quero que ele faça isso ao longo de 10 voltas. 10 voltas são 30 vezes, porque cada triângulo tem 3 lados aqui de perímetro. Então ele vai dar 10 voltas, ele vai fazer isso 30 vezes. Ou seja, ele vai fazer o quê? Quanto tempo ele vai demorar? Como é que eu vou escrever isso? 1 segundo na primeira, meio na segunda, 1/4 na terceira, 1/8 na quarta, e assim por diante, até chegar a fazer 30 vezes isso, que eu vou chamar esse último termo de 30, a 30, que eu não sei qual é, vamos calcular. E o que é a minha resposta? É quanto deu essa soma aqui. Esse é o tempo total. Então, é a soma de uma PG, né, pessoal? De 30 termos. Beleza? Então, para somar essa PG de 30 termos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular quem é o A30, né? Então, vamos lembrar aí, deixa eu colocar isso aqui para cá, para a gente ver as alternativas, né? Como é que eu calculo uma PG, lembra? Então, como que era a fórmula? AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1, né? Gosto muito de decorar a fórmula, mas essas fórmulas a gente sabe de cor, né? Então, quem é o A30? O A30 é o A1. Quem é o A1? É 1. Vezes a razão. Qual é a razão dessa PG, pessoal? 1 para 1 meio para 1/4. É 1 meio. Ele está multiplicando de meio em meio. Elevado a N menos 1. Ou seja, tudo isso elevado a 29. Posso escrever, né? 1 elevado a 29 é 1 sobre 2 elevado a 29. 2 a 29 não dá para calcular, muito grande esse número. Né? Então, quem é o A30? 1 sobre 2 elevado a 29. Aí vamos para a fórmula da soma da PG, né? A fórmula da soma da PG é aquela assim, ó, A1 vezes 1 menos Q elevado a N, tudo entre parênteses, sobre 1 menos Q. Também a gente pode escrever ao contrário, Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Mas como a razão é menor que 1, nesse caso, eu vou deixar assim, ó, 1 menos Q. Vamos calcular quanto que vai dar isso aqui? Então, quem é o S30? S30 vai ser o A1, que é 1, vezes 1 menos. Qual é a razão? 1 meio elevado a 30. Parênteses, parênteses. Tudo isso sobre 1 menos a razão. 1 menos.
Tá? Vamos continuar isso aqui. Aqui vai longe. 1 vezes 1 menos 1 meio. Então, em cima, esse 1 sai fora. Vai ficar, né? Vamos fazer a barra aqui. Em cima vai ficar assim, ó. 1, saiu fora. Aí vai ficar esse outro 1 menos 1 sobre 2 elevado a 30. É 1 sobre 30 sobre 2 elevado a 30. 1 elevado a 30 sobre 2 elevado a 30. 1 elevado a 30 é 1. E embaixo, 1 menos 1 meio, que é 1 meio. Não é isso? Vamos ver quanto que vai dar isso aqui. Agora eu vou fazer assim, ó. Vou fazer em cima, vou fazer... É uma conta de fração, né? Então vou fazer um MMC, que seria 2 elevado a 30. Fica 2 elevado a 30 embaixo, e em cima vai ficar 2 elevado a 30. E 2 elevado a 30 sobre 2 elevado a 30 dá esse 1 aqui, menos 2 elevado a 30, menos 1 sobre 2 elevado a 30, que é essa segunda parte. E aqui 1 meio, certo? E para cá, vai ficar o quê? 2 elevado a 30 menos 1 2 elevado a 30 menos 1 sobre 2 elevado a 30 vezes, né? Dividir por 1 meio, a mesma coisa aqui, multiplicar pelo inverso da segunda, multiplicar por 2. O que vai dar isso? 2 elevado a 30 menos 1 vezes 2 sobre 2 elevado a 30. Vou cancelar aqui, ó, 1, 2 daqui com 1, 2 daqui, que fica 29 aqui. Então deu o quê? Em cima, 2 elevado a 30 menos 1 sobre 2 elevado a 29. Se desmembrar aqui, 2 elevado a 30 dividido por 2 elevado a 29 dá 2. Menos 1 sobre 2 elevado a 29. Esse é o tempo. 2 menos 1 sobre 2 elevado a 29. Caramba, por que não dá para calcular mais? Porque 1 sobre 2 elevado a 29 é um número muito pequeno, né? Vamos dar uma olhada nas alternativas, ó. Vem para cá. Essa é a resposta final, é a soma. 2 menos 1 sobre 2 elevado a 29. Primeiro que ele está falando aqui, aproximadamente, né? Agora, qual que é o problema? Bom, esse problema já foi complexo, né? Porque, assim, primeiro fazer o cálculo do termo da PG, depois fazer a soma da PG com esses números de potência, vai sendo trabalhoso, assim, para o aluno. Chegou nesse ponto aqui, gente, tem que aproximar, né? Por que tem que aproximar? Porque, na verdade, é o que ele está dizendo, e esse número aqui não dá para calcular. Mas se você pensar um pouquinho, não estamos muito acostumados a pensar assim no ensino médio, deveríamos estar, mas não todo mundo está. Mas 2 elevado a 29 é um número muito grande, né? Então, 1 sobre esse número, 1 sobre 2 elevado a 29, é um número muito pequeno. E cada vez que eu vou dividindo por 2, esse número vai ficando cada vez menor, né? Multiplicando por meio. Ficando pequeno, pequeno. Isso aqui é tão pequeno, é perto de zero. Então, isso aqui, 2 menos um número perto de zero, na verdade, isso aqui vai dar aproximadamente 2 segundos, que é a alternativa A. Bom, pessoal, então, essa foi a prova da Unesp. É uma prova fora a questão da rotação do retângulo ali. Todas as outras achei uma prova bastante conteudista, nada de interdisciplinaridade, nada de contextos. Uma prova bem conteudista de matemática clássica, de vestibulares, assim, há muitos anos dessa forma, para alunos bem preparados, porque exige conceitos, assim. Não foi muito difícil as perguntas, uma prova bem de primeira fase. E a gente espera para a segunda fase uma prova mais elaborada, né, com mais contexto um pouco, mas não tanto, mas que mistura mais os conteúdos. Aqui ela foi bem direta, uma prova para eliminar os candidatos menos preparados. Eu espero que se você esteja entre os mais preparados e tenha conseguido aí passar para a segunda fase, se esse foi o seu objetivo, se não, que seja uma aula apenas para você estudar os conteúdos. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no chat lá, deixa nas perguntas do vídeo, que eu posso responder. Valeu? Curte, compartilha. Um abraço, pessoal. Passando então só para fazer o comentário geral, como eu falei no começo, uma prova conteudista que deu bastante trabalho para alguns alunos, especialmente a questão 88, que era do retângulo que fez aquela reviravolta lá, aquela rotação pela metade, que confundiu uma galera e deve ter deixado você de cabelo em pé, mas uma prova tranquila de se fazer para aqueles candidatos que estão bem preparados. Se você não conseguiu dessa vez, não desiste, pessoal. Vamos tentar, aprende aí os conteúdos, continue estudando, se cola aí no nosso canal. Então, aquele pedido, né, especial, curte, né, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com os amigos que você sabe que estão estudando para dar uma força aí para o nosso canal. Valeu, um abraço, até a próxima.